pessoal, meu nome é Fernando Zampronho, sou oncologista do Hospital Meridional, da Rede Meridional. A gente está aqui hoje para começar um bate-papo, para tirar dúvidas, informar uma série de situações que podem acontecer eventualmente. A gente trouxe aqui para conversar o Dr. Rafael Grativol, cirurgião torácico da Rede Meridional, para tirar dúvidas e explicar um pouquinho para a gente que doença é essa e como é que isso se manifesta e também qual a importância diante desse momento de pandemia. Rafael, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fernando. Boa tarde, Rafael. Bom, me diz aí a sua visão do câncer de pulmão diante dos aspectos populacionais, os aspectos de incidência, a gente chama na medicina de epidemiologia, mas para aquele que está nos ouvindo entender o que significa isso em termos de ocorrência por aí afora. Esse papo nosso ele é muito importante porque até para desmistificar um pouco a respeito do câncer de pulmão, né? É um tipo de câncer muito temido, bota muito medo na população, né? Porque é um câncer que é muito prevalente. De todos os tipos de tumores e cânceres, globalmente ele é o mais comum em todo o mundo. E é o câncer que, infelizmente, mais mata no mundo também. Se somar homens e mulheres, é o que tem a maior taxa de mortalidade, é o que mais mata, né? É um câncer que o diagnóstico é feito, na maioria das vezes, de forma tardia, infelizmente, fora de uma oportunidade ideal de tratamento curativo. Mas é um cenário que a gente vê que tende a mudar com as novas estratégias de tratamento, investigação e rastreamento. Isso que você falou é muito importante. Quando a gente pensa em diagnóstico, né, chegar cedo é sempre muito importante, mas pulmão não é um órgão que dá tanto sintoma assim como as pessoas imaginam. Mas existem alguns sintomas que a gente pode suspeitar. Qual o sintoma mais frequente para a gente pensar em câncer de pulmão atualmente? O câncer de pulmão é um tipo de câncer, um tipo de tumor que é bastante silencioso. Quando ele começa a dar algum tipo de sintoma, ele tende a estar numa fase um pouco mais avançada, um pouco mais crescido, aumentado de tamanho, né? Aí nessa fase ele pode dar tosse, sangramento, sangue na tosse, né? Você tossir e expelir um pouco de sangue no catarro. Você pode desenvolver falta de ar, pode dar um pouco de dor torácica também. E assim, mas de maneira geral ele é bem silencioso. E existe algum tipo de marco a partir do qual o sujeito que está com uma tosse ele deve procurar o médico pensando que pode estar com um tumor, por exemplo, 7 dias de tosse, 15 dias, 30 dias, algum marco assim? Sempre que se desenvolve uma tosse de natureza desconhecida, você não sabe o que pode estar causando aquela tosse, não é um resfriado claro, não é um quadro alérgico. Principalmente dentro daquela faixa etária de maior risco, dentro daquela população que está mais predisposta a desenvolver o câncer, a gente tem que investigar, né? Então assim, deu 7, 10 dias com tosse, uma tosse seca, você não vê um fator causal, você não vê um motivo aparente para aquilo estar acontecendo, a partir dos 50, 60 anos de idade, principalmente entre os tabagistas, é muito importante você suspeitar que possa ter um câncer de pulmão e partir para uma investigação, procurar um médico especialista, fazer um exame de imagem, né? Perfeito. Aproveitando para falar de risco, Rafael, hoje o maior fator de risco é o tabagismo. E como é que isso se aplica para a população em geral? A gente tem alguma estratégia bem estudada, alguma informação importante para essa população se orientar, caso ela seja tabagista ou tenha sido tabagista, para ser feito pensando em diagnóstico precoce do câncer de pulmão?
O tabagismo, ele é classicamente o fator de risco mais importante para o câncer de pulmão, né? A maior parte dos pacientes que desenvolvem câncer de pulmão foram tabagistas, né? Foram ou são tabagistas, né? A grande maioria. E hoje a gente já sabe que existe uma estratégia de rastreamento. Todos os pacientes que estão dentro de um grupo de risco se beneficiam de fazer uma busca ativa, uma pesquisa pelo câncer de pulmão. E isso aí a gente inclui os pacientes que são tabagistas de longa data, fumaram muito tempo, numa faixa etária e que estão hoje numa faixa etária mais avançada, a partir dos 50, 60 anos de idade. Todos que são tabagistas ou já foram tabagistas, em grande quantidade, vamos dizer assim, uma carga tabágica alta, merecem fazer um exame de imagem, entrar num protocolo de rastreamento para o câncer de pulmão, né? Então é importante procurar o oncologista, o cirurgião torácico, o pneumologista, para ser enquadrado dentro de um protocolo de rastreamento e dar início ao rastreamento do câncer de pulmão, né? A gente sabe que hoje tem uma importância muito grande. O rastreamento ele consegue reduzir a mortalidade no câncer de pulmão em torno de 20%. Então é muito importante você dar início a essa estratégia de rastreamento. Exato. E pensando nessa possibilidade de, durante um rastreamento, a gente encontrar alguma coisa, o próximo passo para indicar para esses indivíduos ou essas famílias o que fazer diante de um diagnóstico de um possível câncer de pulmão? Quando você acha uma lesão pulmonar suspeita para câncer de pulmão, é importante fazer um diagnóstico daquela lesão, né? Então vai ser necessário dar início a uma investigação mais aprofundada para descartar que aquele nódulo pulmonar ou massa pulmonar, aquele caroço que tem ali no pulmão, seja câncer mesmo. Você tem que descartar, né? Então vai ser necessário fazer provavelmente uma biópsia, ou dependendo do tamanho da lesão, pelo menos um acompanhamento, né? Um acompanhamento, um segmento através de exames de imagem, tomografia, mas muitas vezes vai acabar numa biópsia da lesão, provavelmente uma biópsia de uma maneira minimamente invasiva, uma biópsia por um procedimento mais simples, endoscópico ou uma punção, para a gente tentar dar certeza de qual a natureza daquele nódulo, daquela lesão, para ver se vai precisar dar início a um tratamento para o câncer mesmo. Pensando já numa fase onde a gente tem o diagnóstico, a gente vê uma melhora na expectativa de vida e de tratamento baseado no diagnóstico precoce. Você falou de rastreamento mais anteriormente, como isso é importante para a gente chegar mais cedo, e a gente vê de fato um impacto, né, na redução da mortalidade, chega a inverter a curva quando a gente olha quem fez rastreamento e quem não fez rastreamento. Acho que essa é uma mensagem muito importante, porque infelizmente a gente ainda tem muito tabagista na população e muito ex-tabagista na população. Dito isso, que recado você gostaria de deixar para os tabagistas e os familiares dos tabagistas para motivar essa turma toda a repensar o hábito? O tabagismo é um hábito muito forte, né? Principalmente entre a década de 60, 50 e 60, era muito comum você ter uma parcela grande da população fumando. Era um hábito relacionado à condição financeira das pessoas, então assim, gerava um status, uma condição, denotava uma condição social melhor até de quem fumava.
Lá no início, às vezes a propaganda era tão forte que às vezes existia até a recomendação médica de fumar para tratar determinados problemas, né? Mas isso caiu por terra. Isso, durante o desenvolver desse último século, vários estudos associaram o hábito de fumar com o desenvolvimento de diversas doenças e muito fortemente o desenvolvimento do câncer de pulmão. E aí depois veio a lei antitabagismo. Tudo isso vem influenciando as pessoas a largar o hábito de fumar cada vez mais. Ainda existe hoje cerca de 20% da população ainda tem o hábito de fumar, né? Principalmente nas regiões mais frias, no sul do país. Mas assim, nunca é tarde para parar. É importante tentar parar de fumar, procurar uma ajuda especializada. Não é um vício fácil de ser largado, né? Mas hoje existe uma série de medidas que podem ser tomadas, de medicações e mudanças de hábitos que ajudam a parar de fumar. Tem que ser pensado nisso, né? Tem que ser sempre tentado, nunca é tarde para tentar parar. É importante pensar também na questão social, no mal que o tabagista causa também para quem convive com ele. Hoje a gente já sabe que existe um aumento de até 2 vezes a chance de um tabagista passivo desenvolver o câncer de pulmão, né? Uma esposa que convive com um marido tabagista diariamente ali, se pensar que ela tem um risco de desenvolver câncer 2 vezes maior do que uma outra pessoa que não tem contato diário com o cigarro. Então tudo isso são fatores que tem que ser levado em conta, né? Acho que sempre vale a pena tentar parar de fumar, até porque depois de um certo tempo, com o passar dos anos que a pessoa largou o hábito, a taxa, o risco de desenvolver câncer tende a diminuir um pouco, né? Tem mais um estímulo para a gente poder parar de fumar, né? Bom, Rafael, a gente está chegando no final e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando, vendo a gente agora nesse momento. A mensagem que eu gostaria de deixar para a população é que é muito importante cessar o tabagismo. O hábito de fumar é o principal fator associado ao câncer de pulmão, ao desenvolvimento de câncer de pulmão, né? Então sempre é hora de tentar parar de fumar. É importante que os tabagistas entendam que estão sob um risco muito aumentado de desenvolver câncer de pulmão e por esse motivo precisam investigar, precisam entrar num protocolo de rastreamento, precisam procurar ajuda médica para, além de parar de fumar, investigar a possibilidade de ser portador de câncer de pulmão, né? Quando o diagnóstico é feito de forma precoce, quando existe essa busca ativa pelo tumor, a chance de cura e de um tratamento completo ela é muito maior, né? Então é muito importante a população entender que tem que parar de fumar, tem que acabar com o hábito do tabagismo de forma bem incisiva, procurar uma ajuda médica especializada para isso e entender que você não deve esperar o surgimento de sintomas para investigar o câncer de pulmão. Se você tem entre 50 e 60 anos de idade e tem uma história de tabagismo de muitos anos, de toda uma vida, é importante você procurar a ajuda de um médico, seja um oncologista, um pneumologista ou um cirurgião de tórax, para fazer o rastreamento, né? Fazer a busca ativa pelo tumor, entendendo que essa busca ativa vai levar ao diagnóstico de forma precoce e vai aumentar muito a chance de cura da doença. Muito bem, Rafael. Essa aqui é a grande mensagem que a gente quer deixar
para quem está nos assistindo. Quanto mais cedo a gente chega ao diagnóstico do câncer, maiores são as chances de cura. Então não desanimem e não deixem de pesquisar, de pensar nisso. Você que está na população de risco, por favor, procure um profissional especializado, um pneumologista ou um cirurgião torácico ou até mesmo um oncologista para tirar dúvida se vale a pena fazer uma tomografia anual em rastreamento. Não tenha dúvida que isso vai aumentar a chance de cura daqueles indivíduos que podem ser diagnosticados por este método. A gente fica por aqui, até um próximo encontro com outros temas interessantes que você gostaria de perguntar, gostaria de saber. Eu sou Fernando Zampronho, da Rede Meridional.